Antes de tudo, eu queria dizer que, mesmo agora, enquanto escrevo isso, ainda sinto o peso daquela noite. E nem estou falando só do medo, que foi o pior que já senti na vida, mas do tipo de silêncio que fica depois. Aquela sensação constante de que alguma coisa ainda está ali no canto da vista, esperando você baixar a guarda. Na época, fazia 2 semanas que eu tinha me mudado para o apartamento. Era pequeno, mas confortável. Eu precisava daquilo. Depois de quase 7 anos num casamento sufocante, achei que estar sozinha de novo seria um alívio. E foi, no começo. A liberdade parecia fresca, até as noites virem. Nunca gostei muito de dormir com a casa em silêncio absoluto. Desde criança, sempre precisei de algum barulho. TV ligada, ventilador, até o som da rua. Mas naquele prédio novo, lá no 12º andar, não dava para ouvir quase nada. Só o som do próprio corpo. A geladeira, às vezes. O resto era um vazio meio estranho. Naquela noite, a chuva já tinha começado antes das 10, forte como costuma ser aqui em BH. Raios em sequência, trovões que pareciam explodir no teto. Eu estava no sofá com um chá na mão e um filme ruim qualquer na TV. Tentei não pensar muito. Tentei não lembrar do cheiro do meu ex ainda grudado em algumas roupas no armário. Ou da última discussão antes de sair de casa. Acho que dormi ali mesmo, no sofá. Acordei com a TV em estática e a luz piscando da cozinha. Eram 3 da manhã. Levantei para beber água. A janela da sala é enorme, pega quase a parede toda. Dá direto para outro prédio, a uns 20 metros. A maioria dos apartamentos ali estava apagada, menos um, no mesmo nível que o meu, só que no prédio da frente, foi ali que eu vi. Na sacada estreita, iluminada só pelos clarões dos relâmpagos, tinha uma mulher parada. Um vestido branco, fino, grudado no corpo pela chuva, cabelo comprido, escuro, molhado, colado no rosto. Ela não se movia, só me encarava. Mesmo à distância, dava para sentir que era direto para mim. Fiquei olhando alguns segundos, tentei encontrar lógica. Talvez ela estivesse esperando alguém, talvez fosse alguém em surto ou machucada. Peguei o celular, digitei rápido para a portaria, perguntei se podiam verificar o apartamento 1204 do prédio da frente. Quando voltei os olhos para a sacada, não tinha mais ninguém, mas meu corpo congelou por outro motivo. Bem na minha frente, no vidro da minha própria janela, havia marcas de dedos, de fora para dentro, impressões longas, arrastadas, como se alguém tivesse escorregado as mãos no vidro de fora. Só que ali não tem sacada, não tem nada, é só vidro. E atrás, o ar, 12 andares de queda. Na hora corri para o quarto, fechei a porta e empurrei o criado mudo contra ela. Fiquei sentada no chão, encolhida, tremendo, tentando pensar no que fazer. O celular estava com um sinal ruim, a chuva apertava. Abri o aplicativo das câmeras do prédio, aquelas que mostram as entradas, o hall. Não vi nada de estranho, mas também não consegui parar de olhar para o reflexo da janela do quarto. Desde pequena, sempre tive pavor de reflexo em vidro à noite. Minha mãe dizia que era bobagem, que era só meu próprio rosto, mas teve uma vez, aos 7 anos, que vi algo diferente no vidro da janela do quarto. Um rosto que não era o meu. Nunca esqueci. Naquela madrugada, no novo apartamento, com a janela do quarto fechada e a cidade sendo lavada por um temporal, eu juro que vi o mesmo rosto. Não no vidro da janela, no reflexo da tela da TV desligada. Era uma mulher igual à da sacada, parada, molhada, a cabeça um pouco inclinada, como quem observa, mas sem expressão, nada. E os olhos estavam abertos demais. Eu não sei quanto tempo fiquei parada ali, talvez horas. Quando amanheceu, a chuva tinha cessado. Levantei e fui até a janela da sala. As marcas de dedo ainda estavam lá. Saí do apartamento e fui direto até a portaria. Perguntei sobre o apartamento do prédio da frente, o 1204. O porteiro olhou confuso. Disse que aquele prédio não tinha sacada nos andares altos, que era fachada cega até o 14º. Eu insisti, ele puxou a planta, confirmou. E disse outra coisa, aquele prédio estava em reforma fazia meses, totalmente vazio. Voltei para o meu apartamento com a sensação de que alguma coisa tinha me olhado e talvez de algum jeito que eu não entendo tivesse me escolhido. No dia seguinte, chamei um técnico para verificar as janelas. Não havia sinal de arrombamento.
mas ele notou as marcas no vidro, mediu a distância. Disse: essas marcas não são de dentro, não. Isso aqui parece que alguém encostou com a mão molhada e escorreu para baixo. Eu nunca mais dormi com as luzes apagadas. Coloquei película escura em todas as janelas e mesmo assim, às vezes, acordo no meio da noite com a sensação de que alguém está do lado de fora, só esperando eu me aproximar do vidro. Tentei me convencer de que foi imaginação, trauma, cansaço, mas 2 semanas depois recebi uma mensagem no celular. Número desconhecido, só dizia: por que você fechou as cortinas? Bloqueei na hora. Mas desde então, toda vez que chove forte, a TV liga sozinha às 3 da manhã, tela preta, só o reflexo da sala vazia, ou quase vazia. Ainda estou tentando viver uma vida normal, mas é como se eu tivesse quebrado alguma barreira, aberto algo que devia ter ficado trancado. Muita gente não acredita quando conta. Riem, dizem que é invenção. Mas eu não estou tentando convencer ninguém. Só precisava colocar isso para fora. Porque o pior não foi o que vi naquela noite. O pior é saber que ela continua ali, em algum lugar, esperando outra janela, outra pessoa sozinha. Antes de continuar para o próximo relato, comente de qual cidade você está assistindo e eu vou responder a todos que comentarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. Há acontecimentos que nos obrigam a enxergar o que sempre ignoramos. Me chamo Jonas e sou representante comercial e passo boa parte da semana na estrada. Já dirigi tanto que às vezes confundo paisagens. Fico com a impressão de já ter passado por um lugar, mesmo quando não passei. É estranho, mas acontece. O cansaço, talvez. O tempo demais sozinho no carro. Esse relato aconteceu há cerca de 4 anos, mas eu ainda tenho dificuldade de contar. Não por vergonha, nem por medo do que os outros vão pensar, mas porque foi real demais. Mexeu com partes minhas que eu preferia deixar enterradas. E no fundo eu ainda me pergunto se não levei algo daquele dia comigo. Na época eu tinha acabado de me separar, aquele tipo de separação silenciosa, sem gritos, mas cheia de olhares que evitam se cruzar. A gente se perdeu e eu passei a preencher o tempo com trabalho. Aceitava qualquer viagem, qualquer rota, qualquer coisa para não voltar para casa e encarar o vazio de um sofá onde antes tinha risadas e séries assistidas de mão dada. Aquela semana foi especialmente exaustiva. Eu tinha saído de Chapecó numa segunda e rodado mais de 1,2 quilômetros até a sexta. A volta para Joinville seria no sábado à noite, o último cliente atendido no Oeste. Estava chovendo desde o fim da tarde e a previsão era de mais temporal. Ainda assim decidi pegar a estrada. Era melhor enfrentar o tempo do que mais uma noite em motel barato. A chuva apertava a cada curva. Os faróis mal venciam a cortina d'água. Eu mantinha o rádio desligado. Sempre fiz isso quando chove, forte gosto de escutar o que acontece ao redor, talvez uma mania de motorista antigo. Foi por isso que ouvi o estalo seco antes do carro pender de leve para o lado esquerdo. Parei no acostamento. Não havia nenhum outro carro na pista. O trecho era isolado entre 2 municípios pequenos. Estava tudo escuro. Quando abri a porta, percebi que o pneu tinha estourado. Joguei o capuz do casaco para cima e fui até o porta-malas para pegar o step. Foi aí que notei a presença. Ele vinha andando pela pista molhada, sozinho, devagar. Tinha a postura ereta, o rosto oculto pelo capuz de um casaco preto. Não usava guarda-chuva, não parecia se incomodar com a chuva. Só caminhava. Vinha na minha direção. Pensei em pedir ajuda. Gritei. A voz saiu fraca. Quando repeti, ele já estava perto demais. Parou a uns 3 metros. Não disse nada, nem um gesto. Só me olhava. A água escorria pelo casaco dele como se não fosse nada. O rosto continuava invisível, afundado na sombra do capuz. Mas eu sabia que me observava. Dava para sentir. Voltei para o carro num impulso, coração acelerado. Tranquei as portas. Quando peguei o celular para ligar para alguém, a tela não respondia. Ficava congelada, os botões travados. Tentei desligar, reiniciar, nada. A chuva continuava forte. Quando olhei de novo pelo retrovisor, ele não estava mais ali. Fiquei uns minutos tentando entender. Olhava os 2 lados da estrada. Nada, como se tivesse evaporado.
a tempestade foi diminuindo devagar. Lá pelas 5 da manhã, o céu clareava num tom cinza escuro, pesado. Desci do carro com cautela. O medo ainda me acompanhava, mesmo com a luz tímida da manhã. Foi então que percebi, o pneu tinha sido trocado, o step estava no lugar, mas eu não tinha feito aquilo, eu não tinha força, nem coragem, nem tempo para trocar um pneu sozinho naquela chuva toda. Ainda mais com aquele sujeito por perto. Mas o mais estranho foi o que encontrei no vidro do passageiro. Uma marca de mão. Por dentro, tentei racionalizar. Talvez eu mesmo tenha encostado. Talvez tenha me apoiado sem perceber. Mas não era o meu tamanho, era maior. E o traço estava molhado como se tivesse sido feito segundos antes. Como se algo tivesse estado lá dentro comigo, enquanto eu dormia. Passei dias pensando nisso. Conversei com amigos, com minha ex, com um primo que é policial. Todos tentaram encontrar explicações, nenhuma convenceu. Um mês depois, um cliente meu de Canoinhas me contou uma história parecida. Disse que em 1997 um rapaz desapareceu naquela mesma região em noite de chuva. O carro foi achado no acostamento com o estepe colocado, mas o corpo nunca encontraram. Desde então, motoristas dizem ver uma presença na estrada. Sempre na chuva, sempre calado. Eu não sei o que era aquilo. Não sei se fui ajudado ou se me deixaram viver por algum motivo que não entendo. Mas desde aquele dia, algo mudou em mim. Não só na maneira como dirijo, mas na forma como olho o mundo. Hoje, toda vez que viajo em estrada à noite e a chuva começa a cair, eu desligo o rádio e fico em silêncio, escutando, esperando. E até agora não voltei a encontrar nada, mas nunca mais me senti sozinho no carro. Nunca mais. Se você curte esses relatos, deixa o like e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais a continuar. Agora vamos ao próximo relato. Nunca fui o tipo de pessoa que compartilha esse tipo de coisa. Na verdade, eu sempre fui daquelas que escutam essas histórias e acham que no fundo tem alguma explicação lógica por trás. Talvez uma falha de memória, alucinação, influência de remédio, coisa da cabeça mesmo. Mas depois do que aconteceu comigo e com a minha filha, eu nunca mais fui a mesma. Nunca mais. Meu nome é Silvia, tenho 36 anos, moro em Recife e sou mãe solo da Maria Clara, de 7. Desde que o pai dela foi embora, quando ela ainda era bebê, a gente se virou como pôde. Trabalho como assistente administrativa num escritório pequeno e faço uns extras com doces por encomenda. A vida nunca foi fácil, mas até então eu sabia lidar com as dificuldades. Só que tem coisas que não se enfrenta com força de vontade. Tem coisas que só te quebram por dentro e você não sabe nem como juntar os pedaços depois. Na noite em que tudo começou, chovia muito. Daquelas chuvas que caem sem parar, com trovões espaçados e aquele som constante batendo nas telhas. Era por volta de umas 3 da manhã, quando escutei a Maria Clara chorando. Fui até o quarto dela meio sonâmbula, pensando que ela tinha tido um pesadelo. Quando abri a porta, ela estava sentada na cama, encolhida, os olhinhos arregalados e apontando para o canto do quarto. Tem um homem aqui, mamãe. Ela falou com a voz embargada. Ele entrou pelas gotas do vidro, ficou ali perto da boneca. O sangue me subiu de um jeito estranho. Um arrepio que não vinha do frio, mas de alguma coisa que eu não sei explicar. Olhei para o canto. Tinha só a boneca, aquela boneca que ela ganhou de uma vizinha antiga e nunca gostou. Sempre disse que os olhos dela pareciam seguir a gente pela casa. E eu achava que era coisa de criança. Mas naquela noite, alguma coisa estava errada. A luz do abajur mal iluminava o canto do quarto, mas eu podia jurar que o espaço parecia mais escuro do que deveria. Peguei a boneca e joguei fora no outro dia. Literalmente. Coloquei num saco preto e joguei no lixo da rua junto com o resto da coleta. Achei que isso bastaria. Mas naquela noite, a chuva voltou. E com ela, a boneca também. Ela estava lá, no mesmo canto, sentada, intacta, mesmo vestido azul desbotado, mesmo sorriso torto, mesmo os olhos de vidro que pareciam saber que eu estava com medo. Minha filha me abraçou forte e disse, com uma calma que só crianças muito assustadas conseguem ter, ele trouxe ela de volta. Ele gosta quando ela está aqui. Eu não dormi naquela noite. Fiquei acordado até o dia clarear, tentando pensar numa explicação racional
Talvez alguém tivesse recolhido o lixo e trazido de volta por engano, mas por que colocaria dentro do quarto da minha filha? E a porta trancada, as janelas fechadas? Decidi que não dava mais. Em uma semana, com a ajuda de uma prima, consegui mudar de casa. Alugamos um lugar menor, mas mais afastado, numa área mais alta da cidade, onde a umidade não fosse tanta. Achei que aquilo traria paz. Estava enganada. Na primeira noite na casa nova começou a chover. Uma chuva fina, que começou quase imperceptível. Eu já estava deitada quando ouvi um barulho vindo do quarto da Maria Clara. Era um barulho seco, como se algo tivesse caído no chão. Fui até lá, o coração disparado. E quando entrei, ela estava em pé, no meio do quarto, com as mãos espalmadas na lateral da cabeça. Não chorava, só olhava para o chão. E lá estava, a boneca, de novo, com a cabeça levemente inclinada para o lado, como se estivesse tentando entender, porque eu ainda não tinha desistido de resistir. Levei a boneca até o quintal, queimei. Joguei álcool, acendi um fósforo e fiquei olhando até não restar nada além de plástico derretido e fumaça. Minha filha assistiu tudo pela janela, não disse nada. Mas naquela noite ela me acordou no meio da madrugada. Ele tá bravo agora, mamãe. Ela sussurrou. E eu vi que seus olhos estavam vermelhos de tanto esfregar. Ele disse que você não devia ter feito isso. Na manhã seguinte a casa tinha um cheiro estranho, uma mistura de mofo e coisa velha, mesmo sendo um imóvel recém-pintado. Comecei a ouvir barulhos que não sabia identificar. Passos leves no corredor, arranhões do lado de fora das janelas, mesmo sem árvores por perto. Uma vez, quando entrei no quarto da Maria Clara, vi marcas de mãos pequenas na parede, altas demais para serem dela. Fui na igreja, pedi oração, falei com uma mulher que dizia entender dessas coisas. Ela disse que o que quer que tivesse ali não queria ir embora, que não era a boneca, era o que vinha com a chuva, e que a boneca era só o que o atraía. Na terceira noite da segunda semana, acordei com o som da chuva mais forte que já tinha ouvido. Relâmpagos rasgando o céu e o quarto da minha filha completamente escuro. A luz não funcionava. Quando entrei, tropecei em algo no chão. Era a boneca, intacta, impossivelmente inteira. Maria Clara estava de pé, olhando pela janela. Quando chamei por ela, ela virou o rosto devagar. E por um instante, juro por tudo que é mais sagrado, não era o rosto dela. Era algo distorcido, como se algo estivesse usando o corpo dela como disfarce. Pisquei e ela voltou ao normal. Começou a chorar, dizendo que o homem estava dentro dela e que a chuva era onde ele vivia, que ele sempre voltaria enquanto tivesse um lugar para escorrer. Desde então, nunca mais deixei minha filha dormir sozinha. Trocamos de casa mais 2 vezes, mudamos até de estado. E mesmo assim, toda vez que chove, eu sinto que alguma coisa está observando. A boneca nunca mais apareceu fisicamente, mas a presença não foi embora. Eu não conto essa história esperando que acreditem. Conto porque já não sei mais o que é realidade e o que é delírio. Porque eu preciso que alguém em algum lugar me diga que passou por algo parecido. Porque viver com esse medo constante te transforma, te isola, te cansa. Eu ainda trabalho, ainda cuido da minha filha, mas é como se algo tivesse ficado lá atrás naquela madrugada de chuva, como se uma parte de mim nunca tivesse voltado. E toda vez que a água começa a bater contra as janelas, eu me pergunto, será que dessa vez ele vai conseguir entrar de novo? Acho que sobrevivi por algum motivo, mas nunca entendi por quê. E parte de mim ainda teme que, da próxima vez, talvez, ele não venha sozinho. Dando sequência, vamos a mais um relato. Eu nunca tive o hábito de falar sobre o que aconteceu naquela madrugada. Sou médico há quase 30 anos e aprendi com o tempo a lidar com a morte de forma prática. No papel, o que me sustenta é a ciência. Mas o que vi naquela noite, aquilo não cabe em nenhum protocolo. Não se encaixa em diagnóstico nenhum. E ainda assim, aconteceu. Meu nome é Nelson, tenho 54 anos. Trabalho como plantonista numa unidade de saúde em uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul. Quem mora em cidade pequena sabe, a gente conhece quase todo mundo e no plantão da madrugada o silêncio é absoluto. Só se ouve o vento, às vezes um cachorro distante e naquela noite a chuva.
Era 1 da manhã quando tudo começou. A chuva vinha caindo a horas, forte, mas constante, sem trovões. Um som que normalmente me trazia certo conforto naquela noite, não. Os rádios começaram a falhar. Um chiado baixo, intermitente, como se algo interferisse na transmissão. Tentei ignorar, focado em revisar alguns prontuários antigos. Gosto de aproveitar os turnos calmos para colocar as pendências em dia, mas aquele chiado me dava a sensação de que eu não estava sozinho, e eu sabia que estava. A técnica tinha ido embora por volta das 22 e desde então a unidade estava sob minha responsabilidade. Quando ouvi o sensor da porta automática disparar, senti um aperto no peito. Levantei, achando que era alguém molhado, precisando de ajuda normal em noites chuvosas, acidente de moto, crise de pressão, criança com febre. Mas quando olhei para a porta de vidro, meu corpo ficou tenso de um jeito estranho. Ela estava parada ali. Uma mulher, vestido longo, escuro, molhado, o rosto coberto pelos cabelos, cabeça inclinada. Não disse nada, só me olhava. Abri a porta sem pensar. O instinto médico falou mais alto. Ela entrou sem pronunciar uma palavra, a água escorrendo pelo piso de cerâmica branca. Boa noite. Precisa de ajuda? Perguntei. Ela só levantou o braço e apontou para a sala de atendimento. Acompanhei seus passos com um desconforto crescente. Os pés dela não faziam som, e mesmo molhada daquele jeito, não escorria como deveria. Era como se a água evaporasse no chão, deixando só manchas escuras, como se o piso absorvesse tudo imediatamente. Dentro da sala, pedi que se sentasse. Ela obedeceu, ficou ali parada. De perto era ainda pior. A pele pálida, sem expressão, um cheiro estranho no ar, um cheiro doce, enjoativo que eu conhecia de longe, o mesmo cheiro de quando abrimos sacos de corpos em estado avançado de decomposição. Pode me dizer o que está sentindo? Está com dor? Ela demorou. Olhava para mim imóvel. E aí ela falou. A voz baixa, mas firme. Você ainda se lembra de mim? A sensação foi imediata. Um peso no estômago. Aquela voz. Não era possível, mas era. Eu conhecia aquela voz. De anos atrás, de uma madrugada como aquela em que tudo deu errado. Seu nome era Camila, tinha 19 anos, chegou com uma crise respiratória, a equipe estava reduzida, a intubação demorou, o monitor parou de funcionar por alguns minutos. Quando voltou, ela já tinha parado. Fizemos de tudo, mas no fundo todos sabíamos houve falha. E ficou por isso mesmo. Os registros oficiais falam em parada cardiorrespiratória súbita, mas nós sabíamos que se a intubação tivesse sido mais rápida, se o oxigênio tivesse sido checado antes, talvez ela tivesse sobrevivido. Eu me culpei por meses até aprender a empurrar isso para o fundo da consciência. Isso não pode estar acontecendo, eu disse, me levantando. Ela não se mexeu, só inclinou um pouco a cabeça, como se me analisasse. Pisquei, e ela não estava mais ali, a cadeira vazia, mas ainda molhada. O chão continuava encharcado. As pegadas que antes seguiam até a sala de atendimento agora iam em direção ao corredor dos fundos, onde ficam os leitos vazios e o armário com os medicamentos. Segui as marcas, sem entender o que estava fazendo. Algo me impelia a seguir, talvez o medo, talvez a necessidade de enfrentar aquilo. Chegando ao último leito, vi o impossível. Camila estava ali, deitada, olhos abertos. Só que seu corpo estava parcialmente afundado no colchão, como se estivesse fundindo com ele. Seus olhos me seguiam. E pela primeira vez ela falou com outra voz. Mais grave, mais antiga. Algo nela, ou dentro dela, me olhava. O que você faz quando o erro volta para buscar o que ficou? Não consegui responder. O som do monitor cardíaco começou a disparar sozinho, mesmo sem estar conectado a ninguém. Todas as luzes da unidade se apagaram por alguns segundos. Quando voltaram, o leito estava vazio e o colchão seco. Corri até a recepção, chamei por rádio, por telefone, nada funcionava. Fiquei ali trancado até o amanhecer. Quando a equipe do turno da manhã chegou, eu estava sentado no chão, sem conseguir explicar nada. A partir daquela noite, tudo mudou. Passei a ver manchas d'água nos corredores, mesmo em dias secos. Cheiros doces do nada, sinais de que ela ou aquilo ainda circula por lá. Não pego mais plantões noturnos.
Me afastei por um tempo, mas nunca voltei a ser o mesmo. Já pensei em pedir exoneração, mudar de cidade, mudar de vida, mas sigo aqui como se algo me mantivesse preso àquele lugar, como se parte de mim tivesse ficado naquela madrugada. Nunca contei isso a ninguém. Só agora, escrevendo para esse canal, me permito colocar em palavras. Talvez eu só precise que alguém saiba, que alguém em algum lugar me diga que não estou louco. Eu continuo vivendo, mas é como se algo estivesse sempre me vigiando. E toda vez que começa a chover à noite, eu olho para a porta de vidro e espero. Não sei por quanto tempo mais ela vai ficar só olhando. Se você está gostando dos relatos, depois dá uma olhada na descrição. Tem uma playlist completa de relatos para maratonar. Agora sim, vamos seguir para o próximo relato. Nunca fui de me meter em conversa de assombração. Sempre achei que o pessoal do interior inventava essas coisas para assustar moleque novo ou matar o tempo em volta do fogão. Mas tem uma coisa que aprendi depois daquela madrugada. Tem lugar onde o silêncio pesa diferente e tem noite em que nem a chuva consegue esconder o que está vindo. Eu sou André, tenho 28 anos, tratorista desde os 17 e moro numa fazenda perto de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Sempre fui quieto, meio desconfiado. Nunca gostei muito de gente, para falar a verdade. Mas o que aconteceu aquela noite me fez repensar tudo, até minha fé. Era final de maio, início da seca, mas naquela semana a chuva resolveu voltar com força. Passei o dia trabalhando num trecho encharcado e o trator atolou feio já no fim da tarde. Como a estrada de volta para a sede estava impossível, resolvi dormir na casa de apoio que a gente usa para os pernoites, uma construção simples com telhado de zinco, cama de solteiro, mesa velha e um banheiro do lado de fora. Levei comida, uma garrafa térmica e fiquei por lá, sozinho. Não era a primeira vez. E sinceramente até gosto do silêncio do campo, mas naquela noite ele era diferente. A chuva começou tímida, mas foi engrossando. Eu já estava deitado quando ouvi os passos. Primeiro achei que fosse um porco do mato, um tatu, qualquer bicho. Mas os passos eram lentos, pesados, como se alguém caminhasse de bota na lama molhada. Me levantei devagar e fui até a janela. Não abri. Só olhei pela fresta da madeira empenada. No meio do pasto, debaixo da chuva, tinha alguém. Um homem, parado, imóvel. Dava para ver só o contorno, porque o breu lá fora era denso. Mas ele estava de frente para casa, só olhando, sem se mexer, sem levantar o braço, sem andar, só olhando. Fechei a cortina com a mão trêmula, voltei para a cama, tentei me convencer de que era algum peão que se perdeu ou que eu estava vendo coisa por causa do cansaço. Mas a chuva aumentava e com ela os passos voltaram. Dessa vez, mais perto, com mais lama, como se andasse em círculos pela casa. Levantei num pulo, corri para trancar a porta. Foi aí que percebi, ela já estava trancada. Mas do lado de fora, eu fiquei parado ali, a mão na maçaneta, sentindo a umidade subindo pelas paredes, como se a casa inteira estivesse respirando água. Peguei a faca da cozinha e sentei na cadeira da mesa, encarando a porta. A luz da lamparina tremia. Toda vez que o vento batia, a estrutura fazia um som que parecia, não sei, um choro abafado, talvez. Ou só o telhado velho mesmo. A madrugada foi longa. Cada barulho do lado de fora parecia vir de um lugar diferente, às vezes em cima, às vezes no fundo. Teve um momento em que eu ouvi a maçaneta se mexer, devagar, como se alguém testasse ela com paciência. O som do metal girando e parando. Nada forçado, só aquela tentativa. Aquilo foi pior que qualquer batida forte. De manhã, quando o dia clareou e a chuva virou garoa, saí, coração disparado. O ar ainda parecia pesado, como se a noite não tivesse ido embora de verdade. Caminhei devagar, olhando o chão. A lama estava marcada por pegadas. Pegadas profundas, grandes, iam da beira do mato até a frente da porta. E ali, a poucos centímetros da soleira, as marcas simplesmente desapareciam. Como se a pessoa, ou o que quer que fosse, tivesse se desfeito no ar. Voltei para a sede e contei o que vi. Riram. Disseram que era o cansaço, a bebida do dia anterior, algum animal. Falaram até de sonambulismo, mas eu sei o que vi. Desde então, evito a casa de apoio. Quando não tem outro jeito, levo rádio, levo luz, levo até terço.
mas o silêncio daquele lugar ainda parece o mesmo. Às vezes, nas noites de chuva, escuto passos na terra molhada, mesmo quando estou na sede, mesmo quando estou com gente por perto, e toda vez que vejo alguém parado no meio do pasto, mesmo que seja só um peão tirando água da bota, meu corpo inteiro trava. Depois daquela noite, nunca mais dormi direito. E confesso, a faca ainda está comigo, sempre perto da cama. Não porque eu acho que vai adiantar alguma coisa, mas porque é o único jeito de me sentir um pouco menos vulnerável. Mesmo sabendo que, se aquilo resolver voltar, não vai ter tranca, lâmpada ou faca que segure. Tem algo naquele lugar, algo que não quer ser visto. Ou talvez queira, mas só por quem está sozinho e pronto para escutar. Eu tento seguir a vida normalmente, mas desde aquela madrugada vivo sempre em alerta, como se a qualquer momento aquela porta fosse se trancar de novo, sozinha. Do lado de fora, finalizamos mais um vídeo. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva e deixe sua curtida no vídeo. Boa noite e até o próximo vídeo.